E a nossa equipe entrou em contato com o treinador sub-20 do Atlético, Marcos Valadares, que já teve passagens por Cruzeiro, Palmeiras e Vasco da Gama. Nessa entrevista por áudio, ele contou mais sobre os desafios na formação de jovens atletas no Brasil. Durante a entrevista, Marcos contou sua visão em relação à saúde mental dos atletas de base. Eu vejo uma falha no início da formação, quando o atleta ele começa a competir e existe uma interferência muito grande em relação à pressão para que esse atleta ele consiga se tornar, né, um atleta de bom nível, de crescer dentro da carreira, dentro dos clubes, né, buscando objetivo até mesmo financeiro por parte dos pais e em algumas ocasiões empresários, mas acredito que ainda num primeiro momento é muito uma influência pesada da família em alguns contextos que pressionam um atleta para que ele, né, ele consiga atingir um objetivo, fechar com empresários, com patrocinadores, em alguns, né, que sejam aprovados em grandes clubes, que consigam ter um rendimento. Então, no fim das contas, essa pressão ela é ruim dentro desse contexto de formação, já que o atleta, muitos deles, acabam perdendo um pouco o prazer de estar atuando né, dentro do futebol, de seguir ali, porque ele acaba vendo o futebol, para ele acaba se tornando um pouco chato. Pensando em um outro aspecto da questão mental, da saúde mental, em termos psicológicos, quando o atleta ele chega no final do processo, na transição para o profissional, e ele não consegue atingir esse objetivo, realmente existe uma frustração muito grande, né, e acaba que muitos atletas de grande nível acabam não progredindo na carreira, não se tornando jogadores, né, que prometiam ser. E esse aspecto também é negativo nesse sentido, né, de quando surge aquela reta final da formação e ele não consegue atingir o objetivo por N motivos, né, porque também não tem espaço para todos e acaba acontecendo isso também. O treinador do Atlético também relatou quais são os principais desafios de trabalho com os jovens atletas. Em relação aos desafios, acredito que talvez, né, alguns atletas sendo valorizados muito cedo dentro do clube, dentro do processo, em relação à questão financeira, em relação a muitos elogios de diretores, de torcedores, até mesmo de familiares, criando no atleta aquela situação de precocemente ser valorizado, se tornar, né, dentro do meio ali, uma grande aposta, e nesse processo, nesse caminho, ele se perder e a gente conseguir fazer com que esse atleta retorne, né, naquele objetivo inicial dele, naquela ambição de ter uma grande conquista, de buscar grandes objetivos em relação à questão mesmo de crescimento profissional. Acredito que esse seja um dos grandes desafios, porque muitos desses atletas eles acabam se perdendo um pouco no caminho, né? Por todo esse contexto, eles acabam deixando um pouco o futebol de lado e preocupam-se com muitas coisas externas, né? E até mesmo a questão de não se comprometendo, saindo, para balada, né, se envolvendo com outras coisas que acabam influenciando negativamente o desenvolvimento como um atleta profissional. Marcos Valadares finalizou ressaltando os principais motivos que fazem muitos jovens atletas terem problemas ao subirem da base para o profissional. Essa questão um atleta que às vezes se destaca na base e quando ele vai ao profissional ele, né, não consegue render, também são vários fatores, né? Primeiro que o espaço no profissional ele é muito menor. Nas categorias inferiores, né, você pega um sub-15, tem 30 garotos de 15 anos, no sub-17 tem mais ou menos 15 garotos de 16 e 15 garotos de 17, se a gente for pegar uma média.
no sub-20, vamos pouco, sejam uns 10 garotos de 18, uns 10 de 19, uns 10 de 20. Quando ele chega no profissional, é uma categoria que ela é composta da idade, assim, uma média de 20 a 35 anos. Então, para muito menos atletas lá em cima do que, né, que tem espaço para entrar, quando, né, esses atletas estouram a idade. Então, estouram muito, atletas de sub-20 estouram a idade e não existe o espaço, né, dentro do número de clubes que nós temos na equipe, né, na Série A, Série B. Então, realmente não é fácil esse atleta ele ganhar um espaço de imediato. O clube tem que ter uma certa paciência, às vezes tem uma equipe de transição, uma equipe sub-23, para que esse atleta continue dentro de um processo de formação, claro, já agora um pouco mais próximo do profissional, para que ele, né, facilite essa caminhada dele. O time treinado por Marcos Valadares teve a melhor campanha geral na fase de pontos corridos no Brasileirão Sub-20 e vem chamando atenção pelo bom futebol praticado.